Volta com o regimento interno e para falarmos agora da composição e do funcionamento do Conselho da Magistratura. Artigo 17 até o 24 do regimento interno, tá? Quais são as questões importantes? O que pode virar uma questão de concurso aqui? Vejam só, artigo 17. O membro do Conselho da Magistratura, denominado conselheiro, tomará posse perante o presidente do Tribunal de Justiça, assinando o termo próprio e entrará imediatamente em exercício. Marquem o artigo 17. Grifem. Tomará posse perante o tribunal, perante o presidente do tribunal, tá? Então, tomará posse perante o presidente do tribunal. Não é no órgão especial, não é no tribunal pleno, é perante o presidente do tribunal, tá? Não se esqueçam dessa informação do artigo 17. Se for ter alguma coisa aqui de concurso, alguma questão, provavelmente vai ser a questão da posse do conselheiro do Conselho da Magistratura. Artigo 18. O importante é o parágrafo 1º, tá? Presidente do Conselho da Magistratura só tem voto de desempate, mas vejam o artigo 18 como um todo. Os membros do Conselho, incluídos os detentores de cargo de direção, que são membros natos, do Conselho, nós já vimos isso, ocuparão seus lugares e votarão de acordo com a ordem de antiguidade no tribunal. Isso é regra geral, Em qualquer tribunal, se eu tenho a sessão de um respectivo órgão, eu tenho os votos sendo proferidos de acordo com a ordem de antiguidade dos membros daquele órgão. Sempre do mais antigo para o mais novo, tá? Então eu sigo a ordem de antiguidade, do respectivo órgão, na hora de proferir os respectivos votos, tá? Então, no Conselho da Magistratura não seria diferente. Eu vou observar a questão da ordem de antiguidade no tribunal para que os membros do Conselho profiram os respectivos votos, tá? Parágrafo 1º. Marquem o parágrafo 1º. O presidente terá apenas voto de desempate. Então, tradicionalmente, em regra, ele não vota. Ele vota apenas para desempate. Ele simplesmente vai presidir as sessões do Conselho da Magistratura, tá? Então não se esqueçam disso. A questão de concurso aqui está no parágrafo 1º. O presidente terá apenas voto de desempate. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral de Justiça não votará nos recursos interpostos de seus atos e nos processos por ele instruídos. Óbvio, ele está diretamente envolvido. Se ele está diretamente envolvido, ele não pode participar da votação, tá? Então, por exemplo, o Conselho da Magistratura vai julgar recurso contra uma pena disciplinar aplicada pelo corregedor. Ora, naturalmente, o corregedor não pode votar nessa competência do Conselho da Magistratura que a gente vai ver mais à frente. O Conselho da Magistratura está analisando alguma questão, mas na qual ali eu tive a instrução daquele processo administrativo, daquela questão que está sendo analisada, por exemplo, pelo Conselho da Magistratura, aquela instrução foi feita pelo corregedor. Olha, ele participou diretamente, ele está diretamente envolvido naquele caso, então ele também não votará na sessão respectiva por parte do Conselho da Magistratura, tá? O importante mesmo é o parágrafo 1º, foco aí no parágrafo 1º. Artigo 19. Os membros do Conselho servirão sem prejuízo de suas funções jurisdicionais comuns e, ainda que dele designados ou afastados por motivo de férias, ficam vinculados aos feitos que já tenham relatado ou que tenham dado visto como revisores, tá? Então é o seguinte, eu sou desembargador integrante do Conselho da Magistratura. Vou sair de férias, por exemplo, tá? Mas já me foi distribuído ali um processo, eu já sou relator, eu já tenho dado visto como revisor. Eu permaneço vinculado, mesmo estando de férias, eu tenho que terminar aquela situação ali. E eu tenho que lembrar o mais importante do artigo 19 aqui, a função de conselheiro, tá, não impede as outras funções que o desembargador pode ter no tribunal. Então, se eu sou desembargador da 4ª Câmara Cível, por exemplo, e sou membro do Conselho da Magistratura, o fato de eu ser membro do Conselho da Magistratura não me exclui da 4ª Câmara Cível. Eu continuo tendo normalmente as minhas atribuições jurisdicionais enquanto desembargador da 4ª Câmara Cível, tá? Então é isso que a gente tem que observar no artigo 19. Os membros do Conselho servirão sem prejuízo de suas funções jurisdicionais comuns e, ainda que dele desligados ou afastados por motivo de férias, o exemplo que eu dei anteriormente, tá? Ficam vinculados aos feitos que já tenham relatado ou que tenham dado visto como revisores, tá? O importante é lembrar que a função no Conselho não prejudica as funções jurisdicionais normais do desembargador, tá? Ou seja, ao mesmo tempo que ele é membro do Conselho da Magistratura, ele continua exercendo as suas demais funções no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tá? Artigo 20. Em caso de impedimento ou afastamento,
o membro do conselho será substituído pelo suplente disponível. E caso não haja suplente, ou seja, impossível sua convocação, o conselheiro será substituído conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 13 desse regimento, mediante convocação do presidente, inadmitida a recusa, tá? Então eu vou observar na ordem de antiguidade do tribunal, puxar alguém na ordem de antiguidade ali que não seja membro, obviamente, do Conselho da Magistratura, mas sempre observando a classe. Se quem ali não pôde comparecer é alguém oriundo da advocacia, puxa alguém oriundo da advocacia. Se é alguém oriundo do Ministério Público Estadual, puxa alguém oriundo do Ministério Público Estadual. Se é alguém oriundo da carreira, puxa alguém oriundo da carreira, aquela forma que nós vimos no parágrafo 2º do artigo 13, sempre respeitando a respectiva classe, tá? Parágrafo 1º, o presidente do Conselho da Magistratura, que é o presidente do tribunal, obviamente, né? O presidente do Conselho da Magistratura será substituído sucessivamente pelo primeiro, segundo e pelo terceiro vice-presidente do tribunal. Óbvio, né? Eu estou falando da própria ordem de sucessão no TJMG. Se é o presidente do TJMG quem preside o conselho, no seu impedimento, o primeiro vice. Ah, o primeiro vice não pode? O segundo vice. O segundo vice não pode? O terceiro vice, tá? Então, naturalmente, eu tenho a mesma ordem sucessória. Parágrafo 2º. O Corregedor-Geral de Justiça será substituído pelo vice-corregedor. E na impossibilidade, segundo o critério previsto no caput desse artigo. Então, o desembargador mais antigo que não integra, né, obviamente, o Conselho da Magistratura, tá? Muito difícil uma cobrança aí envolvendo o artigo 20, tá? Uma questão muito interna, muito inerente à composição e ao funcionamento do Conselho da Magistratura em si. Artigo 21. A convocação de conselheiro para exercer substituição no órgão especial não implica seu afastamento do Conselho da Magistratura. Marquem o artigo 21. A gente tem que lembrar o seguinte, ó, o Conselho da Magistratura ele é composto por 10 desembargadores, os 5 cargos de direção e mais 5 desembargadores que não pertencem ao órgão especial, que não integram o órgão especial. Mas e se um desses desembargadores que não pertence ao órgão especial e que faz parte, tá, do Conselho da Magistratura, for convocado por uma substituição no órgão especial, igual a gente viu nas aulas passadas aí, tá? Ah, ele deixa automaticamente de fazer parte do Conselho da Magistratura? Não. Aí vem a regra do artigo 21, tá? Então, cuidado com o artigo 21, ó. Pode ser uma questão de concurso, tá? A convocação de conselheiro para exercer substituição no órgão especial não implica seu afastamento do Conselho da Magistratura. Nós temos o respectivo artigo, porque no Conselho da Magistratura nós temos 5 cargos de direção e 5 desembargadores não integrantes do órgão especial, que não pertencem ao órgão especial. Mas o fato de um desses, tá, eventualmente substituir um desembargador do órgão especial não vai retirar a condição de ser membro do Conselho da Magistratura. Por isso, o artigo 21. Artigo 22. Estende-se aos membros do Conselho as incompatibilidades e suspeições estabelecidas em lei para os juízes em geral. Tá? Um exemplo disso é aquela questão que nós vimos sobre o corregedor. Se eu tenho ali o julgamento de um recurso contra a decisão do Corregedor-Geral de Justiça, naturalmente não tem nenhum cabimento o corregedor participar do julgamento, participar daquela tomada de decisão referente a um ato seu. Tá? Então, em termos práticos, isso exemplifica a regra prevista aqui no artigo 22. Estende-se aos membros do Conselho as incompatibilidades e suspeições estabelecidas em lei para os juízes em geral. Tá? Questões de impedimento, de suspeição, que a gente estuda na legislação processual de uma maneira geral. Artigo 23. O Conselho da Magistratura reunir-se-á ordinariamente na primeira segunda-feira do mês, extraordinariamente mediante convocação do presidente. Marquem. Qual que vai ser o dia, né? Quando que acontece? Eu tenho uma frequência mensal. Mas quando que é? Na primeira segunda-feira do mês. Não se esqueçam disso aqui, ó. Asterisco no caput do artigo 23, ó. O Conselho da Magistratura reunir-se-á ordinariamente na primeira segunda-feira do mês e extraordinariamente mediante convocação do presidente, tá? Então não se esqueçam, nós já vimos o quórum, né? Eu tenho 10 integrantes, o quórum é de 6, eu preciso ter no mínimo 6 conselheiros, tá? E quando que acontece ordinariamente as sessões do Conselho da Magistratura, eu tenho uma vez por mês, sempre na primeira segunda-feira do respectivo mês, e extraordinariamente, né, mediante convocação
do presidente. Parágrafo único. Nos dias em que não houver expediente no tribunal ou sua realização for impedida por motivo de força maior, poderá a sessão ordinária ser adiada para a data designada pelo presidente. Então, em regra, primeira segunda-feira do respectivo mês, de cada mês. Não pode, o presidente, né, por algum motivo ali não é possível, o presidente pode designar uma outra data, tá? Artigo 24, para a gente finalizar essas questões referentes aí ao Conselho da Magistratura, tá? O Procurador-Geral de Justiça é o representante do Ministério Público perante o Conselho da Magistratura, com assento à direita do presidente. Ele não integra o Conselho, mas ele participa, ele pode participar das sessões do Conselho da Magistratura? Sim, tá? E todas as vezes que for necessária a participação do Ministério Público Estadual, quem vai representar o Ministério Público Estadual nas sessões do Conselho da Magistratura é o Procurador-Geral de Justiça. Não se esqueçam disso, tá? É o PGJ quem atua perante o Conselho da Magistratura. A gente vai ver também que o PGJ atua perante o órgão especial do Tribunal de Justiça, mas ele atua não só perante o órgão especial, ele atua também perante o Conselho da Magistratura, tá? E todo membro de Ministério Público, em qualquer sessão, em qualquer órgão do Poder Judiciário, sempre vai estar sentado imediatamente à direita do presidente do órgão. Então, se eu sou o presidente do Tribunal de Justiça, presidente do Conselho da Magistratura, nas sessões do Conselho da Magistratura, onde se fizer necessária a participação do Ministério Público Estadual, imediatamente à minha direita vai estar sentado quem? O Procurador-Geral de Justiça, tá? Então, o Procurador-Geral de Justiça é o representante do Ministério Público perante o Conselho da Magistratura, com assento à direita do presidente. Parágrafo 1º. O Procurador-Geral de Justiça exercerá junto ao Conselho as atribuições que, por lei, lhe forem conferidas, sendo-lhe ainda facultado. Inciso 1º. Assistir às sessões do Conselho, podendo intervir oralmente após a leitura do relatório, em qualquer matéria ou feito sobre o qual se haja manifestado, ou quando convocado, tá? Inciso 2º, oficiar nos prazos legais, nos processos em que deve intervir de ofício ou por solicitação do relator. Então nem sempre vai estar presente, mas quando se fizer necessário a sua presença, ele tem aí, né, ele exerce de uma maneira geral as prerrogativas que o Ministério Público exerce em qualquer sessão, tá? Em qualquer reunião de órgão judiciário, tá? Parágrafo 2º, o Procurador-Geral de Justiça será substituído em suas ausências e impedimentos por Procurador de Justiça por ele indicado, tá? Então a substituição dele é por um procurador de justiça, por ele mesmo indicado, tá? Ó, o mais importante aqui é o artigo 17, lembrar onde os membros do Conselho da Magistratura tomam posse, tá? Lembrar também a questão, né, que a convocação do conselheiro do artigo 21, a convocação do conselheiro para exercer substituição no órgão especial, não o retira do Conselho da Magistratura, tá? Lembrar também do artigo 23, onde a primeira sessão, a sessão mensal, a frequência mensal, a periodicidade mensal, nós já vimos isso, e ela acontece quando? Ela acontece, né, na primeira segunda-feira de cada mês, o caput do artigo 23, tá? Em termos práticos, seria o mais importante. E talvez também o parágrafo 1º do artigo 18. Mas, na minha opinião, ó, artigo 17, tá? Artigo 21, atenção com essa regra do artigo 21, e o caput do artigo 23. E, em menor escala, o parágrafo 1º do artigo 18, ok? Com isso, a gente finaliza as questões referentes aí à composição e o funcionamento do Conselho da Magistratura. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar a respeito das competências do Tribunal Pleno, tá? Das atribuições, né, do Tribunal Pleno, questão extremamente importante. Nos regimentos anteriores do TJ, o Tribunal Pleno ele praticamente não tinha atribuições. Com o novo regimento, com o atual regimento, nós temos diversas outras atribuições que foram conferidas, que foram retiradas do órgão especial e, né, conferidas ao Tribunal Pleno, tá? Então, assunto importante para o nosso próximo encontro, o artigo 25 do Regimento Interno. Obrigado e até lá.